Oi, turma, bom dia. Vamos para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos para o capítulo 1, nas páginas de 246 a 252. Nós vamos falar hoje sobre a linguagem do Barroco. Nós vamos falar da linguagem do Barroco na arte e também na literatura, ok? Então, primeiro, o Barroco brasileiro. A gente sabe que o estilo artístico desenvolvido na Europa é usado como instrumento pela Igreja Católica para a recuperação dos fiéis perdidos, para a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que foi chamado de a Contra-Reforma. A Igreja Católica da época, não concordava com a Reforma Protestante e propôs uma Contra-Reforma. Chegou ao Brasil tardiamente, no final do século XVII, e teve seu apogeu no século seguinte, no século XVIII. As transmissões da cultura europeia e das leis estéticas entre os nativos e os cativos. E a palavra barroco ela tem origem espanhola, de burreco, que significa pérolas irregulares. Olha aí. Primeiras características do barroco brasileiro na pintura. Era o uso das cores fortes, em especial o azul, o vermelho, o dourado e o branco. Uma das características na pintura. Olha aí, a ilusão de movimento e de profundidade. Observa que a pintura aqui, ela dá uma impressão de que ela está em movimento e há uma profundidade, uma espécie de 3D, ok? Olha aí. O uso também do claro e do escuro nas pinturas. Observa aí a Igreja de São Francisco de Assis em Mariana, Minas Gerais. E as características na escultura. As imagens eram ricamente ornamentadas com tecidos finos, com joias, e até cabelo. Observa aqui uma escultura de Cristo. Observa aqui o estilo da roupa, o cabelo, tudo bem ornamentado. Olha aqui na escultura ainda, esculturas feitas com pedra, sabão e madeira, que é a imagem de São Francisco, e aqui do profeta Daniel. Olha aqui a arquitetura. As fachadas simples, mas com decoração interna bastante extravagante. Observa que a gente vê aqui uma igreja aparentemente simples, mas o interno dela, o lado interno, muito rico. Inclusive com muito material folheado a ouro. E aqui é o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e várias obras de arte feitas por ele. Tá? Tudo isso seguindo aqueles aspectos que a gente viu aqui de madeira ou pedra-sabão. Já a linguagem do barroco na literatura, está no nosso material. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores, relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação, extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então a gente vê aqui que é todo um estilo que vem para o Brasil trazido da Europa, especialmente de Portugal. As características.
né, do Barroco na literatura. Né? É uma ferramenta da Contra-Reforma, a dualidade entre os prazeres do corpo e a espiritualidade, cultismo e conceptismo, sombra e luzes, né? Valorização do contraste, obras rebuscadas e ricas em detalhes, a emoção sobre a razão, a valorização da estética, o gosto pelo soneto e o emprego da medida nova na poesia, que era o emprego das 10 sílabas poéticas. E também o uso constante de figura de linguagens, como antíteses, metáforas. E os principais autores do Barroco: Bento Teixeira, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel de Santana de Maria Itaparica. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar, né, vamos ver exemplos maiores de Gregório de Matos, né, e de Padre Antônio Vieira. Olha aí, o Gregório de Matos, né, um soneto dele. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza a alegria. Porém se acaba o sol, porque nascia. Se formosa é a luz, porque não dura. Com a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. O que a gente observa aqui? Olha só. Ele faz o contraste de tristeza e alegria. Tá? Ele está insatisfeito, aqui ele mostra, né, uma certa insatisfação com as coisas, com o tempo. Observa que ele diz: porém, né, se acaba o sol porque nascia, então, se vai acabar, não deveria, né, nascer. E a luz, que é tão formosa, por que ela não dura? A gente observa que ele está aqui meio que chateado, né? Olha aí. O eu lírico, né, aborda o tema da efemeridade ou inconstância das coisas no mundo, né, que fazia parte das preocupações do homem barroco, como a gente viu aqui antes. Ó. Olha só. Quando ele diz, né, mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Porque é justamente isso, porque a tristeza de as coisas serem inconstantes. E aqui, né, para fechar, eu coloquei uma imagem aqui da preparação da Santa Ceia, como para mais uma vez a gente observar a ideia de movimento e de profundidade. Dá para observar claramente, olha, o movimento aqui na mão, como se as pessoas estivessem conversando. Olha aqui, ó, ao centro aqui, né, a imagem de Cristo para partir os pães. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.